O pessoal de Santa Catarina já tem experiência em produção integrada na criação de aves e de porcos. Agora estão apostando em outra parceria, a criação de rãs em cativeiro. O repórter Ivaci Matias mostra um exemplo que já está dando bons resultados. No município catarinense de Antônio Carlos, a 35 quilômetros de Florianópolis, predominam as propriedades de agricultura familiar, que já conhecem o sistema de produção integrada com frigoríficos e abatedouros. É assim com as granjas de porcos e aves, em grande número na região. Mas de um tempo para cá, os galpões estão ganhando outros animais. A criação de rãs chegou à região há 2 anos. A ideia partiu do engenheiro de alimentos Flávio Lawless, que durante 10 anos trabalhou como funcionário de uma grande empresa na produção integrada de frangos. Só que agora ele está do outro lado. Investiu cerca de R$2.500.000 na construção desse frigorífico, que hoje produz 6 toneladas de carne de rã por mês. No processo de produção integrada, os criadores cuidam da etapa de transformação, que é quando os girinos crescem e se transformam em imago, essas rãs pequenas, e também na fase de engorda, até a rã ficar pronta para o abate. Já a integradora é responsável pelas fases iniciais de reprodução e de eclosão dos embriões, e as finais, do abate e da comercialização. A empresa assume também uma das fases mais delicadas da criação de rãs, que é a produção dos filhotes. Para manter essa produção, foi criado um banco com 300 reprodutores, selecionados em 7 estados diferentes. Um cuidado para evitar o problema de consanguinidade genética, provocado pelo cruzamento de parentes. Essa fêmea aqui está carregada de ovos. Está pronto para ser para desova. O que você vai fazer agora? Eu coloco na bombona e levo na mantença, no acasalamento, né, que é o motelzinho para desova. Então elas vão para o motel agora? Vamos para o motel. É o motelzinho mesmo. O motel das rãs fica no setor de eclosão. São esses tanques menores, onde as fêmeas e os machos permanecem o tempo necessário até ocorrer o acasalamento, como explica o veterinário André Muniz Afonso. Quando a gente vê, por exemplo, esse abraço que a gente chama de abraço nupcial ou amplexo, ele força então essa passagem desses ovócitos pela cloaca. À medida que ele vai sentindo que ela elimina esses ovócitos, ele então ejacula por cima. E a partir dali então, dependendo da temperatura, pode ocorrer em 48 horas, por exemplo, a eclosão. Aí a gente passa a chamar essa primeira larva da rã de girino. E os girinos são responsáveis pela primeira etapa da integração da empresa do Flávio com os criadores da região. Com apenas 15 dias de vida, eles são levados para os sítios, a poucos quilômetros daqui, para o processo chamado de transformação. Seu Anísio Bauer tem uma propriedade de 16 hectares. E até há pouco tempo, o único negócio que lhe dava aqui eram os frangos, que engordava nos 2 galpões do sítio. Ele investiu R$95.000 na construção dos galpões para os girinos, que ficam entre 3 a 4 meses, dependendo da temperatura da água, comendo uma ração rica em gordura, até se transformar em imagos. E o que você está achando do trabalho com a rã? Dá mais trabalho do que o frango ou não? Fica elas por elas. Na granja tem de mexer cama, dar espaço e limpar a dacinha. Aqui também é renovar a água. Alguns tanques tem de trocar água todo dia. E tratar 6 a 7 vezes por dia também. Então tem que estar aqui e lá, direto. Aos 3 meses de idade, os filhotinhos estão com 3 a 4 centímetros de tamanho. Nessa fase, eles são transportados para as granjas de engorda, onde começam a aprender a comer ração granulada. O vai e vem dos funcionários descarregando os sacos de ração mostra que tem mais animal chegando para a engorda no sítio do senhor Luciano Kretzer, um ex-caminhoneiro que decidiu abandonar a boleia
para cuidar do ranário. Nessas baias, as rãs vão ficar entre 90 e 120 dias, até completar o ciclo da engorda. O que é que dá mais trabalho no manejo com as rãs aqui? É selecionar, né? Classificar o tamanho de uma baia para outra para não haver o canibalismo. O que é que você está achando dessa nova atividade? De repente largar o caminhão para engordar a rã? É interessante. Eu não me arrependo do que fiz. Transporte aí é estressante. Estou todo dia longe de casa, aqui não, está perto de casa, trabalho dentro do meio ambiente e é bastante interessante. No ritmo intenso das esteiras do processamento da carne, dá para ver que o sistema de produção integrado entre frigorífico e produtores está dando bons resultados em Santa Catarina. As rãs engordadas nas pequenas propriedades da região viram um produto cada vez mais procurado por mercados consumidores do sul, do sudeste do país e agora também do Chile, para onde vai mais da metade das 6 toneladas de carne de rã produzidas aqui todo mês. Os cuidados em todas as etapas da produção foram fundamentais para a conquista desse mercado, como explica o veterinário da empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, que dá apoio técnico ao projeto. Os animais são rastreados por um processo de girinagem, depois eles passam para os produtores, cada produtor tem um código e vamos acompanhando até chegar no consumidor final com 100% de rastreabilidade. E se depender dos resultados obtidos nos 2 primeiros anos de experiência desse modelo de produção, a tendência é do negócio saltar cada vez mais alto. Nós viemos de uma cadeia produtiva avícola, a experiência profissional nossa é da avicultura. E a ranicultura há um espaço para o profissionalismo, para profissionalizar a ranicultura. Como o agricultor aqui na nossa região já tem a cultura da integração, isso torna o nosso esforço mais fácil, né? Na produção integrada, os criadores arcam com o custo da construção dos anários e com a mão de obra do sítio. Já a indústria é responsável pela compra das matrizes, fornecimento dos girinos e das rações e assistência técnica aos criadores.